Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio. Deuteronômio, nós leremos capítulo 30, versículo 19. Vamos nos colocar de pé para lermos juntos a palavra de Deus. Deuteronômio 30, versículo 19. Esse será nosso texto base de hoje. Deuteronômio 30, 19. Todos encontraram? Leiamos juntos a palavra do Senhor. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus Santíssimo, obrigado, Senhor, por essa noite que estamos aqui reunidos, ó Pai. Se estamos aqui na Tua presença, é pela graça e misericórdia do Senhor. Porque foi o Senhor que enviou o Seu Filho para morrer naquela cruz, e rasgando o Seu corpo, o Senhor rasgou o véu que nos separava de Ti, Pai, e nos trouxe, Senhor Deus, a permissão de nos achegarmos na Tua presença. Senhor Deus, transborde os nossos corações a Tua palavra, Pai, que Teu Espírito Santo fale a nós, apesar de mim, Senhor Deus. Ministre a Tua igreja, Pai, que nós possamos crescer cada vez mais juntos na Tua presença diante da palavra do Senhor. É no santo nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós seguiremos como texto base esse versículo de Deuteronômio, que Moisés, ele traz essa exortação ao povo de Israel. Moisés diz o seguinte: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Então, o tema de hoje é escolham entre a vida e a morte. A gente sabe que Moisés, ele passou por muitos bocados junto com o povo de Israel. E aqui a gente vê Moisés no final da sua jornada, antes de entregar o povo a Josué para atravessar o Rio Jordão. E Moisés, ele traz esse imperativo para o povo escolher. A escolha faz parte do nosso dia a dia, a escolha faz parte das nossas vidas, de cada um de nós, e ela determina, ela direciona muitas coisas nas nossas vidas. Ela direciona coisas boas, que nos trazem muitas alegrias, elas direcionam coisas ruins, que nos trazem tristezas, e as escolhas que a gente toma nas nossas vidas influenciam não somente a nossa vida, mas também a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós sabemos que as escolhas trazem prazeres para a gente. Por exemplo, escolher entre um time de futebol, igual a Marister que teve que escolher entre o São Paulo e o Corinthians, né, lá na casa dela. Escolher entre uma comida doce e uma comida salgada. Escolher entre uma cor preferida para... vou dar um exemplo para vocês. Eu e a Stephanie, que está planejando o casamento, né, então a gente já escolhe a cor do vestido das madrinhas, a cor do vestido dos padrinhos. São várias escolhas, né, que são influenciadas na nossa vida diretamente. Eu lembro que quando eu era criança, aconteceu um fato que foi muito inusitado para mim. Todos nós, independente da idade, nós gostamos quando as pessoas levam em consideração a nossa escolha. Por exemplo, chega o seu aniversário e aquele parente, aquela pessoa próxima a você, pergunta o que você quer ganhar. Qual que é a sua escolha, o que você está precisando, e você fica feliz, porque você pensa, nossa, ele pensou no que eu quero, ele pensou no qual é a minha escolha, ele não foi lá diretamente, comprou e pronto, eu tenho que aceitar. Ele pensou, e a gente, como educados, né, nós falamos, não precisa preocupar não, Não precisa esquentar com isso, está tudo certo, basta a sua presença. Mas lá no nosso coração a gente está morrendo de alegria,
né? Porque a gente sabe que muito provavelmente a gente vai ganhar aquilo que a gente quer. E eu lembro que uma vez uma tia minha, ali no Horizonte, ela falou: Marcos, vamos ali no Docas. E no Docas, eu amava ir no Docas, né? Quando eu era criança, sempre teve muita coisa, e principalmente a sessão infantil. E ela falou: Marcos, escolhe aqui um brinquedo aqui que você goste muito. E daí eu, né, fiquei morrendo de alegria, eu amava brinquedo, né? Daí eu escolhi logo lá um saquinho com animaizinhos de plástico e aquelas cerquinhas, né, tipo animaizinhos de fazenda. E fiquei morrendo de alegria, principalmente porque não somente ela deixou eu escolher, mas também porque não era meu aniversário, não era Natal, não era Dia das Crianças, não era nenhuma data, né, que a gente costuma ganhar presente. E eu fiquei morrendo de alegria, porque ela comprou. Só que daí chegou os fatos seguintes, eu não recebi aquele brinquedo. Aquele brinquedo era para o vizinho dela. Ela só queria saber a opinião de uma criança. Ela só queria saber o que ela seria um bom brinquedo, um bom presente para ela comprar. Então, eu tive que lidar com essa frustração. Eu tive que, como uma criança, naturalmente eu fiquei chateado, né? Mas faz parte, né? As escolhas, às vezes a gente faz boas escolhas e elas trazem as suas bênçãos, e às vezes nós fazemos más escolhas também e elas trazem as suas maldições. Elas trazem consequências, né, para a nossa vida. E é isso que Moisés traz a esse povo. Para a gente entrar no texto, entender o contexto onde Moisés chega nessa situação perante o povo de Israel. Moisés, nós sabemos bem que após ele sair do Egito com o povo, atravessar o Mar Vermelho, ele chegou à beira de Canaã e aconteceu fatos que impediu com que eles atravessassem. Esse povo a quem Moisés estava falando neste momento aqui, em Deuteronômio, todo o livro de Deuteronômio, não era mais aquele povo que atravessou o Mar Vermelho. Era a nova geração, o novo povo de Israel. Pessoas que, quando seus pais saíram do Egito, eram pequenos, que, como a palavra fala, não tinham nem concepção entre bem e mal. E até pessoas que nasceram no meio da peregrinação do deserto. Era um novo povo que estava ali. E Moisés, então, em Deuteronômio, ele traz alguns fatos que aconteceram. Deuteronômio é dividido entre os discursos de Moisés. E o primeiro discurso de Moisés, que é do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43, ele relembra ao povo os acontecimentos. Deus nos tirou do Egito. Deus fez com que atravessássemos o Mar Vermelho. Deus fez com que aquele povo que era minúsculo se tornou uma grande multidão, de tal forma que Moisés não conseguia sozinho lidar com o povo. Então Deus iluminou o seu sogro Jetro, lhe deu conselhos para que ele levantasse líderes no meio do povo, para que esses líderes se tornassem juízes e auxiliassem Moisés a julgar as causas menores e causas menores ainda. Moisés relembra ao povo como eles também levantaram naquele momento lá atrás, quando depois de atravessar o Mar Vermelho até chegar na beira de Canaã, levantaram 12 espias, cada um representando uma tribo, e esses espias eles foram direcionados a entrar na terra de Canaã. Eles circularam por toda a terra, viram os seus frutos, viram as belezas daquela terra maravilhosa, daquela terra prometida, e o povo que ali estava. E nós sabemos, Moisés relembra aquele povo que aconteceu. Os espias voltaram, e em sua grande maioria voltaram incrédulos, porque eles viram todas as maravilhas da terra, eles viram todas as glórias, todos os frutos que eram produzidos ali, mas olharam para os gigantes e não creram que Deus poderia direcioná-los e fazê-los vitoriosos naquela terra. Aqueles espias se tornaram pedra de tropeço para o povo, de tal forma que o povo decaiu da fé. O povo foi incrédulo. Aquele mesmo povo que viu todas as maravilhas que Deus fez no Egito. Aquele mesmo povo que viu Deus abrindo o Mar Vermelho.
aquele mesmo povo que viu Deus junto com ele todos aqueles momentos, já não criam mais que Deus estaria adiante deles para entrar e ser vitoriosos na terra de Canaã. Então Moisés relembra o castigo que Deus deu para o povo. Castigo de que não mais agora, como eles passaram nem 2 semanas percorrendo aquele trajeto entre o Mar Vermelho e Canaã, agora passariam 40 anos peregrinando no deserto. 40 anos de tal forma que ninguém mais daquela geração de incrédulos, nenhum deles entraria na terra prometida. Apenas 2 espias, Josué e Calebe, que foram quem, diferentemente dos outros espias, falaram: não, o Senhor está conosco, o Senhor vai à frente de nós e nós entraremos e seremos vitoriosos. Mas o Senhor deu esse castigo e Moisés relembra que até surgiu no meio do povo gente falando: não, então a gente vai. Depois de receber o castigo, né, não, agora a gente vai então. Mas Deus falou que já não estaria mais com eles. Eles foram e foram derrotados. Moisés relembra para eles as trajetórias deles no deserto, saindo de Cádiz até Zered, passando pela terra dos filhos de Ló, a quem eles não poderiam combater nem batalhar. Moisés relembra que eles entraram na terra dos reis de Bazã, o rei Og, e Deus deu-lhes a vitória sobre esse rei. Deus deu a vitória sobre Seom, rei de Esbom, e deu a eles aquela terra a leste do Jordão. Moisés relembra a eles que eles dividiram então aquela terra a leste do Jordão, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés. Só que agora entra este momento. Esse momento que então ele lembra também da lei do Senhor. Moisés exorta eles para que eles guardem a lei do Senhor, para que eles inculquem nas suas mentes, nos seus corações, quando eles tiverem casas próprias, não morarem mais em tendas, escrevam nos umbrais das portas, que eles vivam e busquem a lei e a vontade do Senhor para a sua vida. Moisés relembra os testemunhos, como Deus separou os levitas, os sacerdotes, os seus estatutos, as suas vontades, a sua lei. Leis a respeito dos pobres, leis a respeito de alimentos puros e impuros, leis a respeito de dízimos da terra, de todas as leis Moisés relembrou o povo. Então Moisés, no seu terceiro discurso, ele traz uma ordem para que quando eles atravessassem o Rio Jordão, eles promulgassem a lei. Promulgação da lei é tornar a lei pública, trazer as suas benesses e os seus malefícios, as suas bênçãos e as suas maldições. Então Moisés fala que depois, quando eles atravessassem o Rio Jordão, metade das tribos seria dividida. Uma diante do monte Gerizim e uma diante do monte Ebal. Uma para proclamar as bênçãos mediante a obediência do povo a Deus, e uma para proclamar as maldições mediante a desobediência do povo a Deus. Toda a lei seria levantada mais uma vez, e todo o povo seria consciente de que perante o cumprimento dessa lei trariam ou bênçãos ou descumprimento, maldições. Então chega no quarto discurso de Moisés, que é no capítulo 29 e no capítulo 30, que é justamente o capítulo que nós estamos. Moisés, nós sabemos que Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Ele fez o que Deus não havia ordenado que ele fizesse, e Deus somente permitiu que ele visse de longe. Então ele viu de longe com seus olhos físicos e com seus olhos espirituais. Mas ele, aqui neste momento que nós nos encontramos, ele mostra que ele cumpriu o seu propósito, que ele obedeceu a Deus no seu chamado, que ele foi fiel à sua responsabilidade, que ele obedeceu aquilo que Deus direcionou ele para fazer, e que tudo aquilo que Deus deu a ele, ele devolveu ao Senhor.
Vamos no versículo 15, anterior ao versículo 19 que nós lemos, ver o que Moisés disse. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém, meus irmãos. Amém. As escolhas da nossa vida, assim como eu falei, elas nos dão prazeres, as escolhas, elas também podem nos seduzir. As escolhas, elas são muito fortes dentro do nosso coração. E nós podemos ver isso em qualquer faixa etária, desde bebezinho até o mais idoso. A gente já consegue ver, né, que o bebê mal saiu da barriga da mãe, ainda está nas fraldas, e qual que é a primeira palavra que ele aprende a falar? Uma das primeiras, né, a que ele mais fala, não. E ele fala com toda a sua força. Às vezes ele nem sabe, né, o que aquilo representa na vida dele, mas ele já quer falar não para o seu pai. Ele já quer falar não para sua mãe. Ele já quer escolher. É bebê. Não fala, não pensa direito, não anda ainda, mas já quer escolher. E a gente vê que os pais têm dificuldade com as crianças desde pequeno, de tal forma que quem nunca viu uma mãe tendo dificuldade para colocar roupa na filha, né? Quer colocar um vestidinho bonito na filha, e a filha quer um vestido de uma princesa. Não, mas eu quero aquela outra. Daí, às vezes, é para ir para o culto, às vezes é para ir no shopping, às vezes é para ir para o mercado. Mas a menininha quer o vestido de princesa. E faz birra, se não colocar o vestidinho que ela quer. Ou então o pai, né, que vai lutar lá com o filho para fazer o filho se alimentar direito, comer um alface, comer uma verdura, né, comer um arroz sustentável. E às vezes até carne, né? Tem crianças que não gostam de carne. E o pai está naquela luta toda, tentando com o aviãozinho daqui, aviãozinho dali, de lá para cá, pensando no alface, entrando na boquinha do menino, e o menininho só pensando na sobremesa, só pensando no doce, só pensando em brincar. Eu era muito assim, eu não queria comer não, eu só queria brincar. Era uma dificuldade também. Então, desde criança já quer determinar os seus caminhos, já quer determinar a sua vontade. Vai passando o tempo, vai crescendo, chega a adolescência. Essa fase tão maravilhosa, né? E a gente sabe que é uma fase que se diz muito, né? Que é a fase que começa a se acentuar mais ainda a rebeldia, né? Aquele que era criança agora querer ser adulto e tomar as suas próprias decisões e saber mais do que os seus próprios pais e saber mais do que qualquer um, e porque também está tendo influência de fora, né? Dos seus colegas da escola, dos seus coleguinhas de rua, das pessoas, né? De fora de casa. A gente dá aula para os adolescentes, a gente já foi adolescente, a gente sabe como é que é.
É uma fase que as tentações são muito mais latentes, né? As crianças agora estão amadurecendo e estão descobrindo novos mundos e elas querem tomar as suas decisões. E é uma dificuldade dos pais lidarem com essa faixa etária. É uma dificuldade dos pais lidarem com seus filhos. A gente vê muitos pais que sofrem, que lutam, e às vezes choram porque os seus filhos não acompanham eles nas igrejas. Junta o pai, junta a mãe, se arruma, vai para a igreja e o filho fica em casa. E daí depois lá na frente fica sofrendo. É um pouco difícil, meus irmãos, mas uma coisa a gente tem que compreender. Eu não sou pai ainda, mas é uma coisa que eu penso muito comigo. E eu aprendi até no Todo Mundo Odeia o Chris. Quem já viu essa série sabe como é que eram os pais do Chris, né? A Rochelle ali, ó, se falasse um não para ela, já era. Tem um episódio que o Chris, primeira vez, ele fala não. Ele se rebela contra a Rochelle. E daí vira aquela guerra dentro de casa. E daí ele já quer virar autônomo, suficiente. Daí ela fala, mas você está comendo da minha comida, você tem que me obedecer. Daí o Chris, uma hora, ela chega na cozinha, ele está cozinhando. Você está cozinhando com a minha comida aí? Ele, não, eu comprei. Eu comprei arroz, o ovo, o feijão, comprei o óleo, comprei. Dela, mas com a minha frigideira? Com o meu fogão? Com a minha energia? Na minha casa? Então, isso é uma compreensão que, às vezes, a gente vê esse episódio e a gente ri, mas é responsabilidade dos pais, enquanto os filhos estiverem sob a sua tutela, as escolhas sobre a vida do filho. É responsabilidade dos pais. A gente sabe que os filhos crescem, os filhos saem de casa, os filhos se tornam pessoas maiores de idade, começam a trabalhar, começam a ganhar seu dinheiro, mas enquanto estiverem sob a tutela dos seus pais, eles têm que obedecer aos seus pais. Eles têm que seguir as escolhas dos seus pais, independente de gostar ou não. A gente já tem mais intimidade com os adolescentes, né? Então, muitas vezes, eles ficam meio manhosos para fazer as coisas, né? E falam, não quero. Não estou afim. Daí a gente já faz direto, não tem que querer não. Tem é que fazer. E assim é os pais com o filho também. Não quer vir na igreja, tem que orar. Não quer vir na igreja, primeira coisa, dá o exemplo como cristão, né? Porque a gente sabe também de casos que os pais hoje lamentam os filhos estarem longe da igreja, mas nunca foram um exemplo de verdadeiros crentes. Porque uma coisa é levar os filhos à igreja. Uma coisa é trazer a igreja para dentro de casa. Uma coisa é você ordenar o seu filho, ter uma escolha sobre a vida do seu filho, mandar que ele faça alguma coisa e ele não vê você fazendo aquilo que você manda ele fazer. Ora, decora versículo, lê a Bíblia. Já está lendo a palavra? Já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? E daí seu filho nunca viu você orando, nunca viu você separando tempo para jejum, para oração, nunca viu você largando tudo para ler a Bíblia, nunca viu você trazendo essa reverência para dentro de casa. Então, as nossas escolhas, elas têm influência sobre os nossos filhos, mas as nossas escolhas, elas devem ser verdadeiras, não hipócritas. E nós devemos ter autoridade. Enquanto os filhos morarem no mesmo teto, usarem da energia, comerem da comida que vocês provê, a roupa que vocês provê, a autoridade é de vocês. Se ele tomar autonomia, trabalhar, pagar seu aluguel, morar em outra casa, daí ele vai estar na casa dele e vai ter as regras dele, vai formar a família dele e vai ter os filhos dele. Mas enquanto estão sobre o mesmo teto, a autoridade é dos pais. Muitos pais têm fraquejado nos dias de hoje. E é onde as gerações estão se tornando cada vez mais fracas. Imaginem o futuro que nós colheremos. Então, assim, igual a Roberta falou hoje mais cedo, o posicionamento que nós devemos ter, posicionamento de escolhas. Não é que você não vai falar nada com seu filho, não vai ouvir o que ele tem para dizer. Meus irmãos, é muito importante esse relacionamento com os filhos. Vocês determinam sobre a vida deles? Determinam. Mas vocês podem ouvir o que eles pensam. Vocês podem ouvir o que eles sentem.
e buscar entender o que está por trás da escolha deles. E mostrar o que vocês fizeram já. Mostrar o que as escolhas que vocês tomaram, os maus caminhos, as maldições que colheram, os bons caminhos, as bênçãos que colheram. Usar o próprio exemplo que Deus abençoou a vida de vocês. E se tornar, assim, uma família forte. Uma família que busca o Senhor. Até na fase adulta, as escolhas determinam a vida das pessoas aí fora. A gente sabe que hoje a glória do ser humano, o poder do ser humano, é quanto mais ele pode escolher. Por quê? Às vezes a gente pensa, né, muito dinheiro. Mas o que vem com muito dinheiro? Muito dinheiro vem com você ir numa loja e você não ter que olhar o preço. Não ter que olhar a etiqueta. Você entrar num site, você não ter que começar o filtro lá pelo menor preço. Você basta ver o que você mais gostou. E você escolhe o que você mais gostou. E nada ali te empreende. Nada ali te impede. Todas as pessoas aí fora, elas querem com todo o seu coração ter o maior poder possível para escolher tudo o que quiserem, para satisfazerem o seu coração. E isso vai e vai até a pessoa de cabelos grisalhos, né? Até a pessoa que se torna idosa, e a gente fala uma frase muito conhecida que a pessoa, depois que ela fica velha, ela se torna criança novamente, né? Mas por que ela se torna criança? É porque começa novamente aquele embate da escolha dos pais com a escolha dos filhos. Porque pode acontecer de, às vezes também, a pessoa se tornar idosa e ela necessitar dos cuidados do filho, ela necessitar das escolhas do filho, e às vezes as escolhas do filho é diferente da do pai. Às vezes a escolha do pai pode começar a se tornar uma escolha que não é tão boa para ele, que pode até se diferenciar daquilo que ele ensinou para o filho, ou às vezes o filho também tem uma escolha ruim para o pai, e o pai está vendo isso. Então vira aquele embate. E daí o filho acha que o pai é teimoso, e o pai, ele fica o quê? Ele fica com o ego quebrado, porque agora o filho que está mandando nele, agora eu que criei ele, que limpei o bumbum desse menino quando era mais novo, agora ele que está tomando decisão sobre a minha vida, e eu não decido mais nada, eu não faço mais nada. Então é onde entra esse embate de escolhas. Outra coisa que é muito importante, meus irmãos, em relação à vida dos filhos. Para os nossos filhos tomarem boas escolhas na vida deles, nós devemos ensinar eles a isso. E nós devemos ensinar mediante a palavra. Nós devemos ensinar abrindo a palavra do Senhor. Nós devemos ensinar mostrando que nós também somos falhos, que nós também fizemos escolhas ruins, mas que nós devemos nos arrepender, que nós não devemos ser orgulhosos, que nós devemos nos voltar para as Escrituras, nos voltar para Deus e ver quais são as escolhas de bênção, quais são as escolhas que agradam ao Senhor, e ensinar eles a fazer boas escolhas. Vocês confiam que os seus filhos vão cuidar bem de vocês quando vocês forem idosos? Vocês estão ensinando eles a fazerem boas escolhas? Vocês estão mostrando a eles boas escolhas para a vida de vocês? E lembre mais uma vez, mostrar boas escolhas não é somente mostrar na palavra, é mostrar com a própria vida também. É mostrar sem hipocrisia. É mostrar para o filho aquilo que Deus tem direcionado no seu coração. Então, isso vem desde lá de trás. Desde que o ser humano foi criado, a escolha faz parte da nossa criação. Faz parte de quem Deus nos fez. Porque Deus, ele fez ao sexto dia o homem, a sua imagem e semelhança. E dessa forma, ele deu ao homem atributos que compartilhamos com o Senhor. Criatividade, autoridade sobre a criação, trabalho e escolher. Deus deu a Adão e a Eva responsabilidade sobre o jardim, sobre toda a criação. Eles poderiam escolher qualquer nome para os animais, qualquer nome para as plantas. Eles poderiam escolher entre todos os frutos do jardim, menos um.
E Satanás seduziu eles nessa escolha. Satanás deturpou a palavra do Senhor e apresentou a Eva aquilo que Deus não havia dito. E Eva, seduzida, comeu do fruto, seduziu Adão, que comeu do fruto, e assim a nossa escolha foi corrompida. Assim, nós entramos no segundo ponto, que é: a nossa escolha foi enterrada no sepulcro. A nossa escolha desde os nossos pais, Adão e Eva, ela está sob a morte. A nossa escolha, ela foi jogada para os caminhos da condenação. É isso que aconteceu com os nossos pais. Eles sim tinham o que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós sabemos que é um tema de muita discussão no meio das igrejas, né? A pessoa ter toda a liberdade de escolher entre tudo o que ela quiser. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos, e aqui nós devemos fazer a distinção entre dois termos: livre-arbítrio e livre-agência. O que as pessoas muitas vezes ficam indignadas quando nós falamos que o livre-arbítrio foi perdido, é que elas pensam que elas não podem, elas não têm o direito de escolher, igual entre o São Paulo e o Corinthians, entre gostar mais de maçã do que de laranja, entre gostar mais de verde do que de azul, que Deus determinou todas as coisas. Então, portanto, assim, Deus também determinou o próprio pecado delas. E elas pensam que é isso, mas não é isso. Isso é o que nós chamamos de livre-agência. Você pode escolher entre A e B, você pode escolher entre uma fruta e uma verdura. Mas livre-arbítrio, nós devemos pegar pelo próprio significado das palavras do termo. Livre, né, é muito fácil para a gente, traz relação à liberdade, a não ser preso, a não ser escravo, a não ser prendido, né, a ser algo mais solto. E arbítrio, para facilitar a nossa compreensão, traz muito respeito ao que a gente pode lembrar muito bem como pais do futebol, né? Árbitro, juiz. O juiz, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser imparcial. Um juiz, ele não pode pender nem para um lado nem para o outro. Ele não pode favorecer o Flamengo. Ele não pode favorecer o Corinthians. Ele não pode, um juiz lá da Suprema Corte, favorecer tal político, ou A ou B. É uma pessoa que não tem um partido para si. Ela é justa, ela é neutra, ela não pende para nenhum lado. E assim nós éramos antes da queda. Assim eram os nossos pais. Eles sim eram verdadeiramente livres. Eles podiam escolher entre pecar e não pecar. Quem aqui conseguiu algum dia na sua vida falar: a partir de hoje eu nunca mais peco, e desde então nunca mais pecou? A nossa escolha foi corrompida. E o que acontece? A partir desse momento que os nossos pais tomaram para si o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a conhecer o mal. E passaram a conhecer o fruto, a consequência daquele pecado que era a morte. E agora todas as decisões humanas, todos os atos humanos, todas as suas escolhas, elas pendem para o pecado. Por isso que nós falamos que o livre-arbítrio foi perdido. Porque o ser humano parou de apenas querer agradar a Deus, de apenas obedecer a Deus, mas todo o instinto do seu coração, toda a sua carne, todo o seu ser, passou agora para o pecado, de tal forma que ele serve a si mesmo, que ele serve as pessoas à sua volta, que ele serve o Deus desse mundo, que ele serve os prazeres desse mundo, mas ele não se importa e não quer servir ao Senhor da sua criação, ao Deus Todo-Poderoso e Santo. Isso que o pecado nos tirou. Nós podemos ver que tudo que, por mais que a gente pense que possa ser bom, é manchado pelo pecado. A palavra fala que são como os trapos de imundície. Nós não conseguimos oferecer nada que Deus mereça. Ou nós fazemos coisas para o mal, ou nós fazemos coisas que vêm pelo mal, ou coisas manchadas pelo mal. Esse é o ser humano após a queda. É isso que o ser humano, a escolha do ser humano se tornou. Uma escolha não mais livre,
mas uma escolha presa, uma escolha escrava do pecado. E então, com as escolhas de morte, vêm as consequências de maldição. E aqui Moisés, voltando para o texto, ele traz justamente essa distinção. Aqui a gente vai ver que Moisés ele está falando ao povo separado por Deus. E nós já vamos ver onde essa situação se reverte, onde a nossa escolha muda de lado. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 3. Romanos 3, nós leremos do versículo 10 até o versículo 18. Romanos 3, 10 ao 18. Vamos ler de forma alternada. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos leem os versículos ímpares. Todos encontraram? Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém. Aqui o apóstolo Paulo trazendo justamente a essa identidade que o ser humano recebeu após a queda. A identidade de mortos nos seus delitos e pecados. Morto não faz nada. Morto, ele se deteriora, ele fede, ele não movimenta, ele não pensa, ele não fala, ele não faz nada de bom. Aqui o apóstolo Paulo fala que não há justo nenhum sequer. Todos juntos, toda a humanidade se tornou inútil. Toda foi manchada pela corrupção do pecado. De tal forma que ele traz uma cena horrorosa para a gente. Suas bocas são um sepulcro aberto, com uma vala cheia de corpos em decomposição. A sua língua é cheia de veneno, de víbora. Essas pessoas só buscam o mal, só buscam os caminhos da morte. É assim que o ser humano se tornou. Muitas pessoas, elas ficam achando ruim quando a gente fala que o ser humano perdeu o livre-arbítrio, porque justamente o ser humano, ele quer para si o poder de escolha. Para o ser humano, fere o seu ego falar que ele não tem esse poder de escolha todo. Fere o seu ego falar que o pecado direciona a sua escolha. E fere o seu ego falar para o ser humano que não foi ele que escolheu a Deus, mas foi Deus que os escolheu. Muitas pessoas aí fora colocam Jesus parecendo que Jesus, às vezes, é um coitadinho. Jesus é uma pessoa pequena, miserável. A pessoa tem que aceitar Jesus. A pessoa ela escolhe Jesus, ela aceita Jesus, mas, na verdade, é Jesus que tem que nos aceitar. É Jesus que tem que nos escolher. É Ele que é bom, não somos nós. As pessoas parecem que estão vendendo, estão querendo, igual quando tem aqueles cachorrinhos para adoção e tem aquele que ninguém quer adotar. E daí você tem que convencer a pessoa de todas as maneiras. Mas o que a palavra fala é que nós somos que nós não merecemos nada de bom. Nós não merecemos ser escolhidos por ninguém. Nós não temos nada que venha de nós mesmos que podemos atrair alguém para nós. Mas Deus nos escolheu. E não somos nós quem falamos isso, é o próprio Senhor Jesus.
Vamos abrir lá em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém. Não foi a gente que escolheu o Senhor Jesus, foi Ele que nos separou para si. Foi Ele que nos escolheu enquanto ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Enquanto nós estávamos cegos e não víamos a Ele. Enquanto nós estávamos surdos e não ouvíamos a Sua palavra. Enquanto nós estávamos sem voz para proclamar as belezas do nosso Deus. Enquanto tudo que nós fazíamos era para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio prazer. Para nos elevar como reis e deuses nesse mundo. Nós estávamos mortos e nós não enxergávamos isso. Mas Deus veio ao nosso resgate. Ele que veio e nos escolheu. O Senhor Jesus o tempo todo demonstrou isso. Que é o Pai quem dá aquele a quem Ele quer, ao Senhor Jesus. E, portanto, a obra do Senhor Jesus é suficiente. Porque todos aqueles a quem Ele morreu, por quem Ele morreu, serão salvos. Portanto, todo evangelismo, toda missão é 100% de retorno. Porque todo aquele a quem Deus escolher será encontrado. E Deus, o Espírito Santo, vai entrar naquele coração e vai confrontar aquela pessoa e vai resgatá-la para si. Deus nos escolheu. Dessa forma, nós nos colocamos entre essa distinção das nossas escolhas, das escolhas más e das escolhas boas, como agradar ao nosso Senhor. João Calvino diz o seguinte: querer é humano. Querer o que é mal é próprio da natureza decaída, mas querer o que é bom é próprio da graça. Portanto, se existe em nós algum bem, tudo isso é feito por sua graça e por seu poder. Por outro lado, o que temos de nosso não passa de cegueira de espírito e de perversidade de coração. Não há nada mais temível do que o Senhor permitir que afrouxemos as rédeas. A liberdade que nós verdadeiramente temos é no Senhor Jesus. Somente é livre quem escolhe nele. Somente faz algo bom quem faz algo bom nele. Quem está no Senhor Jesus. Às vezes nós, no nosso coração, às vezes com uma boa intenção, nós pensamos: nossa, mas aquela pessoa é tão boa. Será que ela não vai ser salva? Aquela pessoa faz tanta coisa boa. Será que ela vai para o inferno? Nós esquecemos, meus irmãos, que toda a glória pertence a Deus. Essas coisas que são feitas nessa terra, as pessoas não fazem para Deus, elas nem se importam com Deus. As pessoas esquecem de Deus. O ser humano aqui faz seus traços, seus planos, seus sonhos, corre os seus trajetos nessa terra e nem pensa em Deus. Essa semana aconteceu uma coisa inusitada lá em Hollywood. Não sei se os irmãos viram. Estava tendo uma entrega de prêmios, né, e tudo mais. E uma comediante que estava apresentando, ela fez uma graça. Ela demonstrou, né, quais foram os agradecimentos daquelas pessoas que receberam os prêmios. E tanto o número de pessoas agradecia as mães, tanto o número de pessoas agradecia a fulano, a outro ciclano, diretores, tudo mais. E ela demonstrou enfaticamente que não houve nenhum agradecimento a Deus. Ela fez sarro disso e falou: não há nada de novo nessa cidade sem Deus. E na mesma semana, a gente pode ver nos noticiários, né? Podem falar que sim, pode falar que não, mas se deu um grande incêndio, né, naquela cidade, em Hollywood, não sei se os irmãos viram, e está se espalhando pela Califórnia. Aquela
placa deslumbrante, glamurosa de Hollywood, agora está uma placa em chamas. As pessoas nesse mundo, elas podem fazer coisas boas, podem ser filantropos, podem ir lá para a África ajudar as pessoas, mas não há nada que valha se o coração delas não estiver diante de Deus. Elas estão fazendo para elas mesmas, elas estão fazendo para se sentirem melhores, elas estão se fazendo para pagar pelo tanto de mal que elas fazem. Então, vamos fazer um mal aqui e um bem aqui para compensar. Esse é o coração do ser humano. Ele ainda quer ter todo o poder e todo o controle sobre a sua vida. A escolha seduz o ser humano a buscar ser autossuficiente, a ser ele mesmo seu próprio Deus. E a ele seja toda a glória. Esse é o coração do ser humano. Mas a partir do momento que Deus interviu na história, isso mudou. Isso mudou para um povo que foi chamado seu. Tudo mudou quando Deus enviou o seu Filho. Quando Deus escolheu nos salvar. Quando Deus escolheu se fazer em figura de homem e sofrer pesadas dores aqui nessa terra. O Senhor Jesus foi enviado, ele foi massacrado e ele foi moído naquela cruz, pagando o preço no nosso lugar. A gente vê que foi escolha de Deus. Jesus não foi pego de surpresa por Judas, Jesus não foi pego de surpresa pelos líderes, pelos fariseus, Jesus não foi pego de surpresa pelo Império Romano. Ele escolheu vir a esse caminho de cruz. Ele tomou a sua e a minha cruz para nos redimir diante de Deus. Jesus, ele nos veio trazer essa redenção. E agora a nossa escolha, que antes estava enterrada no sepulcro, agora a nossa escolha é elevada aos céus. Elevada nos céus em Cristo Jesus. Porque as nossas escolhas agora estão em Cristo. Porque as nossas escolhas são depositadas em Cristo. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo traz a visão de que assim como por um só homem veio o pecado ao mundo, por um só pecado foi manchada toda a humanidade, agora por um só homem foi resgatado o povo de Deus. E ele não pagou por um só pecado, ele pagou por multidões de pecados. E essa graça superabunda sobre nós. E essa graça que redime as nossas vontades e as nossas escolhas. Moisés sabia que aquele povo estava recebendo a promessa que Deus havia dado a eles, havia dado aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que eles estavam entrando na terra prometida, mas corria o risco de o povo que se chamava Israel se tornar Canaã. O povo que era israelita se tornar cananita. Seguir os costumes daquela terra. Seguir os deuses daquela terra. Eles estariam sim na melhor terra. Eles estariam sim na promessa de Deus. E ainda corriam o risco de estarem longe de Deus. Em Romanos e na palavra nós vemos que há um povo dentro do povo. Que há um Israel dentro de Israel. Não é somente, e o apóstolo Paulo fala isso, que não é somente quem é do sangue que é descendente de Abraão. Mas os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que são descendentes pela fé, que seguem a mesma fé do nosso pai Abraão, que são justificados por essa fé da provisão da salvação do Senhor, que não é seguinte o seu mérito e a sua obra, mas é seguinte a graça do Senhor Deus. Esses são os descendentes. A palavra mostra que não é apenas aquele povo de Israel, que era diferente dos outros povos, eles eram circuncidados, uma coisa estranha. Não era apenas essa circuncisão na carne, mas sim a circuncisão no coração. A circuncisão no espírito, aquele corte que o separava dos outros povos desse mundo. Seu espírito era separado, a sua alma era separada, e eles pertenciam ao povo de Deus. Sempre houve um remanescente, sempre houve um povo dentro do povo. E nós devemos olhar para a história e para os fatos que aconteceram no meio do povo de Israel e trazer para a nossa vida enquanto igreja do Senhor.
Nós aqui sabemos que há uma igreja dentro da igreja. Nós sabemos que não são todas as igrejas que se reúnem no domingo, que às vezes se reúnem em outros dias da semana, que irão subir para o céu. Nós sabemos que não são todas as pessoas dentro da igreja que irão subir para o céu. Nós sabemos que há um povo dentro do povo e às vezes nós corremos o risco de aceitarmos e nos acostumarmos apenas com a terra que nós estamos, apenas com o lugar que Deus nos colocou, que Deus permitiu que nós entrássemos. Ainda estando dentro da igreja, nós devemos tomar posição. Às vezes nós corremos o risco de passar um bom tempo. Às vezes aquelas gerações mudariam, com certeza, e já não era mais a geração que saiu do Egito, já não era mais a geração que passou pelo deserto, já não era mais nem a geração que passou pelo Rio Jordão. Era uma geração que já nasceu na Terra Prometida. E todos, sem distinção, correm o risco de se acostumarem a ver a Deus, se acostumarem a ver o que Deus fez e distanciarem o seu coração do verdadeiro temor, da verdadeira alegria, da verdadeira terra prometida, porque não acabava ali em Canaã. A terra prometida apontava para Cristo. Cristo é a nossa terra prometida. E nós, enquanto cristãos, estando nele, nós corremos o risco de termos os nossos corações abafados, os nossos espíritos moídos, e nós nos esfriarmos na fé. Isso é uma realidade que todos nós devemos lidar. Que todos aqui podem olhar para o seu coração, ninguém precisa levantar a mão. E eu creio que a maioria já passou por isso. Tempos que nossos corações não se alegram mais como antigamente. Parece que a palavra não fala mais tão fortemente ao nosso coração. Parece que a gente se acostumou a ir na igreja. Parece que a gente se acostumou a estar no meio do povo de Deus, e isso basta. Meus irmãos, as escolhas da nossa vida, elas ainda assim nos direcionam. Nós sabemos que se hoje fazemos escolhas boas, e essas escolhas foram redimidas em Cristo Jesus, porque não é por nós, é por Ele. Porque Ele limpa a nós e as nossas obras. E a Ele agora é a glória das nossas obras. Essa é a vida do cristão. Mas ainda assim nós corremos o risco de nos afastarmos o nosso coração. E nós tomarmos escolhas que são ruins, escolhas que vão influenciar na nossa vida. Então a gente está na igreja, a gente ainda está vindo todo domingo, mas a gente às vezes parou de orar. A gente está na igreja, está vindo todo domingo, e às vezes a gente parou de ler a Bíblia. A gente está na igreja, a gente está vindo todo domingo, e durante a semana a gente faz muitas coisas. A gente trabalha com dedicação, a gente tem nosso momento de lazer, claro. Quem não quer ver uma série, um filme, mas nós escolhemos, às vezes, deixar para se sobrar um tempo, buscar o Senhor. Se sobrar um tempo ali no finalzinho do dia, se às vezes eu não estiver muito cansado, eu vou ler a Bíblia. Não vou conseguir ler um capítulo, vou ler só um versículo, e está suficiente. Vou ler só o versículo que o aplicativo me manda, porque está bom demais. E nós estamos deixando Deus de lado. Nós estamos tomando diversas decisões ainda, escolhas na nossa vida, e nós estamos tirando Deus delas. Nós não estamos colocando nenhuma delas na presença de Deus. Nós sabemos que Deus pode muito bem direcionar as nossas escolhas. E é isso que nós devemos buscar dele. É isso que nós devemos buscar do Senhor, ter as nossas escolhas todas posicionadas na presença do Senhor. Quem aqui nunca tomou uma decisão que gostaria voltar no passado e mudar aquela decisão, mudar aquela escolha? Se pudesse viajar no tempo, creio que muitos aqui têm uma data específica na mente e lembra cada minuto daquela situação e mudaria e apagaria aquele dia da história. As escolhas do passado a gente não pode mudar mais, mas nós ainda estamos fazendo escolhas. Nós estamos fazendo escolhas hoje. Nós faremos escolhas amanhã. Moisés começa falando ao povo nesse versículo hoje. Hoje é tanto para ele quanto para o povo. Porque para ele é o último dia que ele ficaria com aquele povo.
a sua peregrinação acabou. Ele entregaria o povo para Josué levar adiante até chegar na terra prometida e Josué continuaria a jornada. Mas era o último dia dele. E era hoje para aquele povo, porque eles tinham que tomar a decisão hoje. Era o momento que Deus deu para eles. E nós só temos hoje. É igual a Roberta disse hoje de manhã. Nós não sabemos daqui para frente. Muitas vezes nós contamos muito com amanhã. Nós fazemos muitos planos. E é bom fazer planos, é gostoso. A gente sonhar, a gente planejar, a gente colocar na presença de Deus. Mas Deus é soberano. Muito bem disse a Roberta. Quem pode acrescentar um côvado da sua vida? Por mais ansioso que esteja. A gente vai ficar ansioso, a gente vai adiantar 1000 dias na frente. A gente não sabe se a gente vai chegar nos 1000 dias. A gente não sabe se a gente vai chegar amanhã. E se a gente parar para pensar, cada dia é hoje. Cada dia é uma oportunidade. Muitas vezes acontece que a gente protela muito as escolhas que são as mais importantes da nossa vida. A nossa vida são marcadas por grandes escolhas e pequenas escolhas. Mas nós devemos posicioná-las na presença do Senhor. Nós devemos nos colocar diante de Deus e agora redimidos, nós buscarmos o soberano Senhor, intercedendo, mais gratos, sabendo que se Ele fizer aquilo que está no nosso coração, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Que todas as escolhas da nossa vida devem ser destinadas para a glória dEle. Quem aqui já colocou uma grande escolha na berlinda, na presença de Deus? Quem aqui já perguntou para Deus, Senhor, é isso que eu quero, é isso que está no meu coração, mas é isso que o Senhor quer? Se o Senhor me falar, se o Senhor me direcionar, se o Senhor me mostrar, eu abandono. Eu mudo a minha escolha. E é claro, meus irmãos, a gente sabe que nós devemos fazer isso, mas sempre a palavra nos direciona. Sempre a palavra, ela nos mostra o que nós devemos colocar diante da nossa vida. Quais as escolhas que são boas, quais as escolhas que são ruins. E nós devemos nos direcionar por elas. Vamos ler lá em Romanos 8, caminhando para o final. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Vou ler até o versículo de número 11. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém, meus irmãos. Agora nós estamos no Espírito. Nós não estamos mais como antigamente na carne. Há dois caminhos nessa terra. Há dois tipos de pessoas nessa terra. Há os caminhos de bênção e os caminhos de maldição. Há os caminhos de morte e os caminhos de vida. E há as pessoas que já entregaram essa vida para Jesus. Já reconheceram. Lembrem, Deus, ele vem até nós. O que cabe a nós? Reconhecer, responder. Já reconheceram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Há aqueles que já e aqueles que ainda não.
Se você tomar posição por Cristo, saiba que a sua posição vem dele. Portanto, a glória pertence a ele. E a sua fé deve depender dele. E seus dias devem ser pautados na presença dele e na palavra dele. Assim como Moisés trouxe diante do povo esse vislumbre de 2 caminhos, o Senhor Jesus ele também traz. Ele fala que há o caminho estreito e o caminho largo. Há um caminho que leva à vida eterna e há o caminho que leva para a perdição eterna. Em tudo nós temos 2 caminhos, em todas as escolhas. Em todas as escolhas da nossa vida nós temos caminhos que alegram o Senhor ou caminhos que desagradam o Senhor. É difícil para todos nós, mas nós devemos lutar. E é vívido quando a pessoa tem o Espírito Santo. É glorioso. A pessoa ela toma como prioridade agradar ao Senhor. Trazer o exemplo da Ana Júlia. Uns tempos atrás, ela veio para mim me pedindo conselho, né, em relação à escola dela, se ela mudaria ou não de escola. E ontem ela falou com a gente, compartilhou com a gente, né, conversou com a Angelina. Ana Júlia estuda no IFTM, né, e há anos atrás, quando a Ana Júlia estava querendo ingressar no IFTM, a gente orou por ela, para Deus direcionar, fazer um curso técnico, fazer o ensino médio. Só que se passou o tempo e a Ana Júlia viu que o IFTM para ela estava se tornando algo muito ruim, que estava verdadeiramente sendo um âmbito que poderia ser uma pedra de tropeço na vida dela. Uma verdadeira roda de escarnecedores que poderiam muito bem enfraquecer a fé dela e enfraquecê-la diante de Deus. E adolescente, ela tomou posição de buscar qual era a vontade de Deus. Era continuar com os amigos, era continuar naquele meio que ela já tinha orado para estar lá, que Deus permitiu que ela entrasse, ou era agora sair daquele meio, para não cair da fé, para não ser mal influenciada na sua vida como adolescente que pertence a Deus. E ela buscou conselhos, e ela orou e colocou diante de Deus, e ela tomou posição de mudar de escola. A gente sabe que para todos é difícil abandonar as pessoas que gostam, amigos, colegas, mas são decisões que elas têm muita influência na nossa vida, são muito importantes. Então, meus irmãos, que o Senhor direcione a sua decisão, que o Senhor direcione as suas escolhas, que Deus direcione as nossas escolhas. Nós temos orado por muitas coisas nessa igreja. Nós temos orado para ver se Deus vai permitir com que nós permaneçamos aqui, né, adquirindo esse local, comprando esse local, o anexo ou outro lugar, mas nós nos posicionamos submissos à vontade de Deus e confiantes no cuidado dele, porque dependendo de nós não temos condições, mas nós temos fé que Deus proverá, que Deus vai nos direcionar, e em tudo nas nossas vidas, em relação ao serviço, em relação a sonhos, planos, que muitas vezes nos influenciam as coisas à nossa volta, as ondas, as tempestades, mas nós devemos olhar para aquele que nos chamou. Nós devemos olhar para aquele que chamou o nosso nome e nos colocou de pé e nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou da escravidão, da morte. E agora buscar em todas as nossas escolhas posicionarmos na presença dele. Agradar a ele, não é tarde. Você se enfraqueceu na sua fé? Peça ajuda. Nós, os cristãos, somos chamados a resplandecermos os frutos do Espírito. Esse é um verdadeiro cristão. Humildade, pedirmos socorro, chorarmos. Senhor, nos ajude, envie um irmão. Chega seu irmão, peça ajuda. Estou enfraquecido, orem por mim. Vamos crescer juntos. Todos nós ou passamos ou passaremos, e quem não passar, glória a Deus por esses momentos de fraqueza. Mas nós precisamos uns dos outros e voltarmos, e nos posicionarmos
Enquanto nós estivermos na presença do Senhor, toda a nossa vida deve ser para a glória dele. Enquanto Jesus não voltar a nos chamar, nós devemos viver todos os dias e ver hoje. O que eu vou fazer hoje? Quais serão as escolhas que eu tomarei hoje? E quando chegar o momento de escolher, eu vou ser abrupto? Eu vou ser rápido, nem vou pensar direito? Ou eu vou refletir no Espírito de Deus? Ou eu vou colocar na presença do Senhor e saber separar? Isso vem de Deus, não vem de Deus, isso é para a glória de Deus, isso envergonha o nome de Deus? Que as nossas escolhas sejam pautadas na presença do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. Gostaria de chamar o grupo de louvor a vir na frente.